Saudações, espero que você esteja bem. Chegamos na nossa última matéria aqui no cálculo numérico. Na aula de hoje, vamos investigar soluções numéricas de equações diferenciais ordinárias. Veremos diversos métodos para resolver um problema de valor inicial. Mas antes de apresentar os métodos e ver como podemos trabalhar lá no software R, vou fazer a seguinte introdução. Muitos problemas encontrados em engenharia e outras ciências podem ser formulados em termos de equações diferenciais. Exemplos: podemos citar trajetórias balísticas, teorias de satélites artificiais, estudos de redes elétricas, curvaturas de vigas, entre outras. Aqui existem diversas ideias para o trabalho final. Coloco uma definição. Uma equação diferencial é uma equação que apresenta derivadas de uma função desconhecida, a incógnita da equação. Se uma equação apresenta apenas uma variável independente, então ela é uma equação diferencial ordinária. Observe esse exemplo. dy sobre dx igual a y. Então nós podemos fazer o seguinte. dy igual a y dx, c e somente c, 1 sobre y dy igual a 1 dx. Agora integramos ambos os lados, integral de 1 sobre y dy igual a integral de 1 dx, que me implica, resolvendo a primeira integral, temos ln do módulo de y mais uma constante, e a segunda, x mais uma constante. Agora, nós pegamos e subtraímos C1 de ambos os lados dessa igualdade, e aqui do lado direito teremos um C2 menos um C1, e eu vou chamar esta constante de C, ok? Então teremos ln do módulo de y igual a um x mais c. Agora fazemos o seguinte, e elevado ao ln do módulo de y igual a e elevado a x mais c. Desta forma, temos que módulo de y igual e elevado a x que multiplica e elevado a c. Aqui eu só troquei a posição e coloquei o e elevado a c no início e chamei esse e elevado a c de k, onde k é uma constante. Então, desta forma, como eu tenho esse módulo de y igual a k que multiplica e elevado a x, o y pode ser k que multiplica e elevado a x ou menos k que multiplica e elevado a x. Desta forma, destacamos o seguinte, que uma equação diferencial possui uma família de soluções e não apenas uma. Por exemplo, para esta nossa equação diferencial, y igual a 0,3 e elevado a x é uma solução. Por quê? Quando eu faço a derivada de y com relação a x, eu obtenho a própria y. Olha aqui, quem é a derivada de 0,3 e elevado a x? O 0,3 sai da derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, então a derivada de y com relação a x é igual a y. Da mesma forma que se eu pegar y igual a menos 0,2 e elevado a x, a derivada de y com relação a x é a própria y. Assim, como uma equação diferencial não possui solução única, podemos selecionar uma solução particular se junto com a equação diferencial for dado o valor da solução em um ponto. Por exemplo, y de x0 igual a y0. E este fato é conhecido como a condição inicial. Se pegarmos então a equação diferencial juntamente com a condição inicial, teremos um problema de valor inicial. Y' igual f de xy, a minha equação diferencial, e y de x0 igual a y0, o valor da solução em um ponto. Com este problema, que será o objetivo do nosso estudo de hoje. Métodos numéricos para calcular aproximações para um problema de valor inicial. Vamos lá então começar a compreender quais métodos podem ser utilizados. Primeiro método que vamos ver é chamado método de Euler.
Como conhecemos x0 e y0, então nós sabemos calcular a derivada aqui em x0, y' de x0, que é dado por f de x0 e y0. Isso vem lá na definição do problema de valor inicial. Assim, a reta que passa por x0 e y0 com coeficiente angular y' de x0 é conhecida. Então, nós vamos chamar esta reta de R0 de x. Então, observe aqui este gráfico. Y de x é a solução desconhecida. A única informação que conhecemos é o valor da solução em um ponto, que pegamos aqui o x0 e y0. Então, este ponto aqui em vermelho é a única informação que temos da solução. Mas, do problema de valor inicial, como conhecemos a inclinação, aqui, olha, y' igual f de xy. Então, se eu colocar o x0 e o y0, eu tenho a inclinação aqui neste ponto. Então, eu consigo traçar esta reta R0 de x, ok? E aí eu vou pegar um espaçamento, um h, para obter um x1. E aí eu vou aproximar y de x1 por R0 de x1. Observe que vai existir um erro aqui, pois é um método numérico. Mas então, como nós vamos fazer? Olha, observe que eu tracei essa reta R0 de x, peguei aqui um pontinho H para ser a amplitude aqui. O destaque é que nós não vamos conseguir obter AY de x, uma função contínua. Nós vamos conseguir obter um conjunto discreto de pontos, aproximações. E aí eu posso pegar estes pontos e voltar na matéria lá, por exemplo, na interpolação polinomial e ajustar um polinômio interpolador, ok? Mas olha, observe que então, quando eu traço esta reta, eu consigo formar este triângulo aqui, aonde tenho esse tamanho H e esse tamanho aqui, Y1 menos Y0. Então, qual é a tangente deste ângulo? Cateto oposto, Y1 menos Y0, sobre o adjacente, H. Então, H tangente do ângulo é igual a Y1 menos Y0. Agora eu vou isolar Y1. Y1 igual a Y0 mais H tangente do meu ângulo. Desta forma, Y1 é igual a Y0 mais H. Qual é a tangente do ângulo? É a inclinação aqui da reta tangente, que eu sei calcular, f de x0 e y0. Desta forma, podemos generalizar. Y no passo k mais 1 vai ser igual a y no passo k mais h, que multiplica f de xk, yk. Observe que é bem simples. H eu vou determinar a priori, eu que vou definir o tamanho deste h, desse espaçamento. Tenho o x0 e y0, informação ali contida no problema de valor inicial. Então, com estas informações, eu consigo calcular o y1. E depois, eu calculo y2, y3 e vou fazendo contas dentro de uma malha definida. Por exemplo, usando o método de Euler, calcule a solução aproximada do problema de valor inicial no intervalo 0, 1, considerando h igual a 1 sobre 4. Então, eu vou fazer uma malha de pontos. Olha aqui, o x0 vai ser o 0. Quem vai ser o x1? x0 mais h, então 0,25. x2, x1 mais h, 0,5. Da mesma forma que o x3 vai ser o 0,75 e o x4 igual a 1. Tenho aqui o problema de valor inicial e tenho que x0 vale 0 e o y0 vale 2. Agora eu vou calcular o y1. y1 igual a y0 mais h, f de x0 y0. Então, quem é o y1?
Vou pegar aqui o y0, y0 vale 2, mais h, 1 sobre 4, que multiplica. Quem é f de x0, y0? Vai ser o y0 menos o x0. Então, temos aqui, ó, 2 mais 1 sobre 4, que multiplica. Quem é o y0? 2. Quem é o x0? x0 é aqui, olha, 0. Então, fazendo essa conta, temos que y1 vale 2,5. E agora que eu tenho o y1 e sei quem é o x1, eu posso calcular o y2. Olha aqui, y2 vai ser igual a y1 mais h, f de x1, y1. Quem é o y2, então? Pego aqui o y1, 2,5, mais 1 sobre 4, que multiplica. Quem é o f de x1 e y1? Aqui, do problema de valor inicial, sempre vai ser o y menos o x. Então, temos aqui 2,5, que é o y1, menos o 0,25, que é o x1. Então, temos que o y2 vale 3,0625. E assim vamos fazendo conta. Por exemplo, y3 é o y2 mais h, f de x2, y2. Quem é o y2, professor? 3,0625 mais 1 sobre 4, que multiplica y2 menos x2, 3,0625 menos 0,5. Fazendo a conta, chegamos em 3,7031,25. E, para finalizar, calculamos o y4, que é dado pelo y3 mais h, que multiplica f de x3 e y3. Quem é o y3? 3,7031,25 mais 1 sobre 4, que multiplica aqui o y3 menos o x3. 3,7031,25 menos 0,75. Resposta: 4,44140625. Olha aqui uma observação que eu coloquei. Sabendo que a solução é dada por e elevado a x mais 1, essa é a solução exata. Compare os resultados. Então, eu fiz uma seguinte tabela. Valores de x, 0, 0,25, 0,5, 0,75 e 1. Solução exata. Coloquei os valores de x aqui na y de x e obtive 2, 2,5340, 3,14, 3,86, 4,71. Solução aproximada. No primeiro ponto não tem aproximação, pois sabemos que quando x vale 0, y vale 2. Por isso que eu não coloquei nada aqui. Começamos a fazer contas aqui, olha, com o x valendo 0,25. Quem era o valor de y? Só completei aqui, olha, 2,5, depois o 3,0625, depois o 3,70 e o 4,44. Coloquei aqui os valores. E calculei o erro relativo. Observe aqui, olha, no primeiro ponto, 0,013, depois 0,027, 0,042, 0,058. Observe que o erro aumenta um pouco à medida que o valor de x aumenta. Isso se deve à propagação de erro. É verdade, pois a única informação que conhecemos é que no ponto x0 vale y0. A partir daí nós vamos fazendo aproximações. Então, para calcular o x2, eu utilizo uma informação que não é a solução exata, é uma aproximação ali que é o x1 e y1. E depois, para calcular o x3, também utilizo uma aproximação que veio de uma aproximação. Então, isso que é a propagação de erro. Na prática, porém, isso é interessante, pois nós não temos a solução exata do problema de valor inicial. Mas este é o primeiro método, então o método de Euler. Observe que é bem tranquilo de ser resolvido, mas podemos melhorar essas contas. É o que vamos ver no próximo método agora. Agora nós vamos ver um método conhecido como método de Euler aperfeiçoado. Nós vamos deduzir o método considerando a sua interpretação geométrica. Então começamos o seguinte, preste muita atenção aqui nesta construção. A reta L1 com coeficiente angular y' igual f de x e y' une os pontos Q, x e y' e P, x mais 1, y e mais 1,
barra. Então eu tenho aqui, olha, y de x, a solução exata, a informação em um ponto, no ponto xi, yi, aqui que chamamos de Q, a informação que sabemos aqui da solução exata, isso vem lá do problema de valor inicial, e aí eu vou aplicar o método de Euler normalmente. Peguei um H, então aqui está o meu xi mais 1, então no ponto xi mais 1 aqui, nós traçamos essa reta L1, aqui no ponto x e y, traçamos a reta L1 com a inclinação f de x e y. E este ponto P é a aproximação de y de x quando x vale xi mais 1. Então aqui temos o y mais 1 barra a aproximação, que é dada por y mais h f de xi, yi. Aqui, então, é a aplicação do método de Euler, normalmente como vimos agora há pouco, beleza? Agora nós vamos fazer o seguinte. Por P, por este ponto, nós vamos traçar uma outra reta, que vamos chamar de L2, com coeficiente angular xi mais 1, yi mais 1 barra. Olha, agora eu conheço o ponto xi mais 1, yi mais 1 barra. Então, eu tenho esse ponto. E eu tenho também a inclinação de uma reta tangente ali do problema de valor inicial. Então, eu vou aplicar o método de Euler neste ponto. E vou obter uma outra reta que é a L2. É isso que foi feito. Olha. Por P, traça-se a reta L2 aqui, com coeficiente angular f de x, i mais 1, y, i mais 1, barra. Ok? Agora vamos continuar a nossa construção. Então, o que foi feito até aqui? Pegamos, aplicamos o método de Euler no ponto aqui do problema de valor inicial, x, y, obtemos L1. E aí, no xi mais 1, y mais 1 barra, no ponto aqui que já é uma aproximação, eu vou aplicar o método de Euler novamente. Então, apliquei, tenho aqui esta L2. Agora, por P, nós vamos traçar a reta L0, cuja inclinação é a média das inclinações das retas L1 e L2. Ou seja, sua inclinação é a inclinação da primeira, f de xi, yi, mais a inclinação da segunda, f de xi mais 1, yi mais 1 barra, e vou dividir por 2. Então, eu vou ter essa L0 aqui, olha, a bissetriz. Beleza? Então, tenho esta reta. E agora, para finalizar, o que nós vamos fazer? Tenho esse ponto Q aqui, então, vou traçar uma paralela a esta L0 passando por Q. Olha, por Q traça-se a reta L paralela a L0 aqui. E nós vamos utilizar esta reta para calcular a aproximação. Observe, se eu estivesse utilizando o método de Euler, qual seria a aproximação no primeiro ponto? Então, tem o xi mais 1, seria aqui o y mais 1 barra, seria o ponto P. Utilizando o método de Euler, a solução aproximada aqui seria o ponto P. Agora, utilizando o método de Euler aperfeiçoado, ela vai ser aqui, olha, a interseção desta retinha, vamos aumentar aqui para você ver. A interseção desta reta L aqui com esta linha tracejada. Observe que estamos muito mais próximos aqui da solução exata desconhecida do que a aproximação aqui fornecida pelo ponto P. Então é isto que o método de Euler aperfeiçoado faz. Quem é esta reta L? Y igual yi mais x menos xi, que multiplica aqui a inclinação média. Então, f de xi mais f de xi mais 1, y mais 1 barra, dividido por 2. A partir de L e de xi mais 1, obtém-se o valor de y mais 1. Como que eu vou obter? Então, olha, y mais 1 igual yi mais xi mais 1 menos xi, que multiplica a inclinação média.
Ou seja, quem é esse xi mais 1 menos xi? É o meu h, então y mais 1 igual a yi mais h, que multiplica esta inclinação média. E agora eu posso fazer o seguinte, então, y mais 1 igual a yi mais h, aqui eu vou deixar o f de xi mais, quem é o xi mais 1? Xi mais h, e quem é o yi mais 1 barra? É o yi mais h, f de xi. E esta fórmula é a fórmula utilizada pelo método de Euler aperfeiçoado. Vamos fazer o exemplo aqui para você observar. Usando o método de Euler aperfeiçoado, calcule a solução aproximada do PVI no intervalo 0, 1, considerando h igual a 1 sobre 4. Mesmo exemplo de antes, y' igual a y menos x, y de 0 igual a 2. x0 vale 0, y de x0, que é o y0, vale 2. Os pontos aqui do x0 até o x4. Então, olha, primeira conta. Quem é o y1? y0 mais h, que multiplica f de x0 y0, mais f de x1, y0 mais h, f de x0 y0, dividido por 2. Coloquei uma cor diferente aqui para você não se perder aqui nestas vírgulas, ok? Então, y1 igual, quem é o y0? 2 mais 0,25 dividido por 2, o h é 0,25, que multiplica. Quem é o f de x0, y0? Aqui é o y0 menos x0, ou seja, 2 menos 0, mais, quem é o x1? 0,25, y0, 2 mais 0,25, quem é f de x0, y0? 2 menos 0. Só fazer com calma essas contas, você vai ver que não é complicado. y1 igual 2 mais, resolvi aqui, 0,125, que multiplica 2 mais f de 0,25, e aí resolvi 2 mais 0,25, que multiplica aqui esse 2, vai ficar o 2,5. Então, y1 igual 2 mais 0,125, que multiplica 2 mais, quem é f de 0,25 e 2,5? É o 2,5 menos 0,25. Fazendo essas contas, chegamos que o y1 é igual a 253,125. E agora, com x1 e y1, calculo o y2. Olha aqui. y2 igual y1 mais h, que multiplica f de x1 y1 mais f de x2, y1 mais h, f de x1 y1, e divide isso por 2. E agora eu posso calcular de várias formas aí esse problema. Não preciso seguir exatamente como eu fiz anteriormente. Olha, eu posso calcular separado aqui quem é y1 mais h, f de x1 y1. Vou calcular separado. Este pedaço aqui, ó. y1 mais h, f de x1 y1 é dado por 253,125, y1 mais o h, que multiplica. Quem é o f de x1 y1? É o y1 menos o x1. Então, calculando aqui, temos que y1 mais h, f de x1 y1 é dado por 3,1015625. Agora eu substituo isto aqui em cima. y2 igual 253,125 mais 0,125, que multiplica 2,28125 mais o f do 0,5, 3,1015625, o valor que eu obtive. Ó. Então, y2 igual 253,125 mais 0,125, que multiplica 2,28125. Quem é esta f de 0,5, 3,10,15,625? É o 3,10,15,625 menos 0,5, 2,60,15,625. Resolvendo, 3,14,16,01,563. É o y2. E agora faltam ainda o y3 e o y4. Olha, o y3 é o y2 mais o h, f de x2, y2, mais o f de x3, y2 mais h, f de x2, y2. E divide por 2. Então, vamos calcular inicialmente, olha, agora eu vou começar diferente a conta. F de x2, y2. Quem é o f de x2, y2? Eu tenho aqui e tenho aqui.
Então, vai ser o y2, que eu acabei de calcular, menos o x2, 264,16,01563. Agora, eu posso calcular y2 mais h f de x2 y2. Então, coloco o y2 mais o h. Quem é o f de x2 y2? Acabei de calcular aqui, olha, o 264. Então, esta conta retorna 380,200,1954. E agora eu posso calcular, então, f de x3, y2 mais h, f de x2, y2. Quem é o x3? 0,75. E aqui, todo este outro pedaço é o 380,200. Então, quem é essa conta? 380,200,1954 menos 0,75, 305,200,1954. Portanto, quem é o y3? 314,16,01563 mais 0,125, que multiplica 5,69,36,03,517. Ou seja, 385,33,02,003. Depois você vai fazer essas contas aqui detalhadamente, que aqui eu já apresento as respostas para facilitar aí na sua conferência. Por último, temos o y4, que é o y3 mais h, que multiplica o f de x3, y3, mais o f de x4, y3 mais h, f de x3, y3, dividido por 2. Então, vou começar novamente calculando o f de x3, y3, y3 menos x3, 3,10 aqui. Quem é y3 mais h, f de x3, y3? Coloco o y3 mais o h, que multiplica aqui o 3,10, isso dá 4,62. Quem é o f de x4? E aí todo esse valor aqui, y3, mais h, f de x3, y3. Olha, x4 é 1, todo este valor aqui é 4,62. Então, fazendo esta f, que é o 4,62 menos esse 1, 3,6291. Portanto, y4 é igual a 3,853302,003 mais 0,125, que multiplica 673,24,29,507. Temos aqui o y4, 469,48. Como fizemos o mesmo exercício anterior, nós tínhamos ali que foi apresentada a observação, qual era a solução exata. Então, eu só atualizei aquela tabela. Olha, tem a solução exata, solução aproximada. Observe que os erros relativos diminuíram consideravelmente. Primeiro aqui, 0,001, depois 0,002, 0,003, 0,004. Então, este é o método de Euler aperfeiçoado. Ele dá um pouquinho mais de trabalho, porque eu calculo o método de Euler dentro do método de Euler ali, mas não é muito complicado não. É só fazer com calma para não se perder nas contas. E ainda temos mais um método antes de trabalharmos ali no software R. É o que vamos ver agora. O último método que vamos trabalhar aqui nesta aula é o método de série de Taylor. Nós vamos trabalhar especificamente com a ordem 2. Usando o desenvolvimento da função solução y de x do problema de valor inicial em série de Taylor, é possível obter a solução de qualquer equação diferencial. No entanto, temos o seguinte inconveniente, que é o cálculo das derivadas. Conforme eu for aumentando a ordem, essas derivadas aí vão ficando mais complicadas. E dependendo da forma aí da equação diferencial, isso se torna um trabalho muito custoso. Por exemplo, por isso que nós vamos trabalhar aqui com truncamento no P igual a 2. Truncando o desenvolvimento da série de Taylor em P igual a 2, temos yn mais 1 igual yn mais h, y' n mais h quadrado sobre 2 fatorial, y duas linhas, em que este y' n é o f de xn, yn, ali a equação diferencial do problema de valor inicial, e o y duas linhas n é o seguinte, eu vou pegar esse y', vou derivar com relação a x, depois vou fazer mais, vou pegar ele, derivar com relação a y,
e este que eu derivei com relação a y, eu vou multiplicar pelo y' aqui. Então, é este o método de série de Taylor de ordem 2. Observe que se eu estivesse trabalhando com o método de série de Taylor de ordem 1, seria exatamente o método de Euler. Olha, esquece essa primeira parte aqui, olha, do mais h quadrado sobre 2 fatorial, que multiplica o y duas linhas. O que sobra? Yn mais 1 igual a yn mais h, y', que é o método de Euler. Então, nós vamos somar um incremento aqui para melhorar as aproximações. Por exemplo, o mesmo problema trabalhado anteriormente, malha 0,1, considerando o h aqui 1 sobre 4, o problema de valor inicial, temos os pontos aqui, então calculando as derivadas temos. Quem é o y'(n)? Então vai ser o yn menos xn, beleza? Yn menos xn. O y duas linhas. Vou derivar com relação a x, mais derivada com relação a y, e a derivada com relação a y eu vou multiplicar aqui pelo yn menos xn. Então, vamos derivar com relação a x. Temos aqui, olha, menos 1, beleza? Derivei aqui com relação a x, menos 1. Mais, agora derivada com relação a y, 1. E essa derivada com relação a y eu multiplico pelo yn menos xn. Assim, o y, duas linhas n, é dado por menos 1 mais yn menos xn. Agora eu consigo montar aqui, então, a minha função de iteração. Yn mais 1 igual yn mais h, y' mais h quadrado sobre 2 fatorial, y duas linhas. Eu já sei quem é o y', quem é o y duas linhas, só montar, então, a conta. Yn mais quem é o h? 0,25. Quem é o y'? É o xn menos, é o yn menos xn, aqui, olha. Yn menos xn, mais 0,25 ao quadrado sobre 2, fatorial que é 2, que multiplica o y duas linhas. Menos 1 mais yn menos xn. Então, agora é só fazer contas. Quem é o y1? y0 mais h, que multiplica y0 menos x0, mais, aqui eu já resolvi, 0,03125, que multiplica menos 1 mais y0 menos x0. Nós temos o x0, temos o y0, só substituir os valores. 2 mais 0,25, que multiplica 2 menos 0, mais 0,03125, que multiplica menos 1 mais 2 menos 0. Fazendo essa conta, chegamos em 2,53,125. E agora é só repetir. Quem é o y2? y1 mais 0,25, que multiplica y1 menos x1, mais 0,03125, que multiplica menos 1 mais y1 menos x1. Fazendo a conta, 3,14,16,01563. Da mesma forma, calculamos o x3. Depois você calcula aí com calma, olha, y3 igual a y2 mais 0,25 que multiplica y2 menos x2 mais 0,03125 que multiplica menos 1 mais y2 menos x2. Temos esses valores, 3,8533. E para o último valor aqui, o y4, chegamos em 469,48, 55,692. Também atualizei a tabelinha aqui com a solução exata, pois tínhamos que y de x é e elevado a x mais 1. Coloquei ao lado a solução aproximada, essa que obtivemos pelo método de série de Taylor de ordem 2, e coloquei aqui o erro relativo. Então, são esses três métodos que nós tínhamos para ver na aula de hoje. Agora, vamos ver como podemos trabalhar lá no software R. Agora que você já sabe fazer as contas manualmente, vamos ver como trabalhar estes métodos aqui no software R. Então, problema de valor inicial, vamos trabalhar com o mesmo exemplo aí que foi investigado nos métodos, ok? Então, considere o seguinte PVI, y' igual a y menos x, y de 0 vale 2, intervalo AB 0,1 com H 0,25.
Também apresentamos neste exemplo a solução exata. Lembram-se? E elevado a x mais x mais 1. Vou fazer uma função com esta solução exata. Então, f vai receber uma função de x dada por e elevado a x mais 1. Lembre-se que a solução exata raramente será conhecida. Aqui, como é um exemplo didático, nós apresentamos ela com o intuito de fazer comparações ali com as aproximações. Então, vamos fazer um esboço do gráfico desta solução exata. Plot f no intervalo 0, 1, LWD igual a 3, cor azul, YLIN, o Y variando de 0 a 5, o X variando de 0 a 1.2, aumentei um pouquinho o eixo X para facilitar a visualização. Vamos fazer um eixo X e um eixo Y com o comando abline, espessura 3 aqui, e vamos marcar o ponto x0 e y0 com o comando points. Então, points 0, 2, PCH20 é o símbolo que eu quero, um círculo, LWD igual a 6, a espessura, cor vermelho. Vamos rodar aqui. Pronto. Temos a solução exata e temos o ponto x0, y0. Para trabalhar os métodos de Euler e Euler aperfeiçoado, precisaremos carregar o seguinte pacote, Pragma. Então, você carrega aí o pacote Pragma. O que nós vamos definir também? F, uma função de xy dada por y menos x. Primeira linha ali do problema de valor inicial, então sempre você vai definir assim, uma função de xy e escreve aqui a função. A recebe 0, B recebe 1, o meu intervalo. Y0 vale 2, quantidade de intervalos que eu vou trabalhar, 4. Ok? Deixa eu só limpar o console, então. E vamos trabalhar com o primeiro método, que é o método de Euler. Na verdade, é bem simples. O comando que vamos usar é o Euler underline E1. Este é o comando que tem dentro do pacote Pragma. Eu vou colocar o método de Euler dentro deste nome aqui, olha, Euler. Informações a serem inseridas, então, nesta função, Euler underline E1. F, defini ali em cima. AB, também defini. Y0, defini. E o meu N, também eu defini. Eu devo colocar esse improved igual a false, que é o método de Euler. Se eu coloco o true, ele vai calcular o método de Euler aperfeiçoado, que também é conhecido como método de E1, beleza? Então, só executar, olha que moleza. Executei aqui, Euler. Temos os valores, aqui ele coloca como T, mas são os nossos valores de x, 0, 0, 25, 0, 5, 0, 7, 5 e 1. E os valores de y, 2, 2,5, 3, 0, 6, 3, 70, 31, 4, 44. Muito tranquilo, não é? O que eu posso fazer? Marcar estes pontos aqui no meu gráfico com o comando points. Então, Euler, cifrão T, para pegar as coordenadas aqui, que representam nossas coordenadas x, vírgula, Euler, cifrão y, para pegar estas coordenadas aqui, PCH 3, cor vermelho. Então, vamos marcar aqui e ver o que acontece. Olha lá. Coloquei esse sinalzinho de mais aqui para representar os pontos. Observe que o comportamento está legal. Agora, o que eu posso fazer? Lembre-se que o professor falou, nós não vamos conseguir uma função. Nós conseguimos um conjunto discreto de pontos com o método. Aí, com este conjunto discreto de pontos, eu posso ajustar um polinômio interpolador. Por exemplo, é o que nós vamos fazer aqui, olha. Vamos ajustar um polinômio interpolador. Então, você vai carregar o pacote polynom e utilizar o comando poly.calc. Eu vou colocar este polinômio interpolador dentro deste comando pol aqui, beleza? Para depois visualizar ele. Então, Euler, cifrão T, as coordenadas aqui, 0, 0, 25, 0, 5, 0, 7, 5, 1. Euler, Y.
Vamos fazer o poly.calc. Temos aqui o polinômio interpolador. Agora eu faço uma função com este polinômio interpolador. Eu já tenho aqui, olha, eu chamei de P_Euler. Então, só copiar aqui e fazer uma função. Eu já tinha copiado. Então, deixa eu limpar a tela aqui, olha, editar, limpar o console. Vamos fazer o polinômio interpolador aqui. E agora podemos fazer o gráfico deste polinômio interpolador com o comando plot. P_Euler, xlim de 0 a 1, LWD igual a 3, LTY igual a 2. Aqui o LTY para fazer tracejado, cor vermelho, ADD igual a T, para ele adicionar nesse gráfico já existente. Vamos rodar esse comando. Olha lá, em vermelho tracejado, temos o nosso polinômio interpolador. Então, eu vou trabalhar com este polinômio como sendo uma aproximação da solução exata desconhecida. Viu que interessante? E agora, o que eu posso fazer? Vamos trabalhar aqui com o método de Euler aperfeiçoado. Deixa eu limpar aqui o console. Euler aperfeiçoado. Vai mudar o quê? O único comando que vai mudar vai ser aquele improved, que agora eu vou colocar true. E eu vou dar um nome para Euler underline A. O restante fica tudo igual, beleza? Vamos rodar aqui, olha. Ctrl R, Ctrl R. Temos os pontos aqui que representam o X e os pontos Y. Vou fazer a mesma coisa. Vou fazer o esboço destes pontos, só que agora eu vou fazer em cor preto. Observe que já ficou ali praticamente em cima da curva azul. O método é melhor. E vamos ajustar um polinômio interpolador. Temos aqui o polinômio interpolador. Vamos fazer o gráfico deste polinômio interpolador. Aqui temos a função, né? Implementei a função e agora vamos fazer o gráfico. Fiz em preto. Observe o tracejado preto aqui. Ficou muito próximo. Vamos aumentar, olha lá. Ficou praticamente em cima aí da curvinha azul. Então, o método de Euler aperfeiçoado é mesmo um método de Euler aperfeiçoado. Como o próprio nome diz, a solução aproximada ali ficou muito legal. Então, observe que trabalhar com o método de Euler e o método de Euler aperfeiçoado é muito tranquilo. Deixa eu limpar o console. E, por final, apresento aqui um script do método de Taylor de ordem 2. Esse eu resolvi implementar ali manualmente para você ver que não é muito complicado também. Pacote utilizado derive. Então, eu vou fazer o seguinte. Y' vai receber uma função de xy dada por y menos x. Ctrl R aqui. Depois eu vou fazer a derivada deste y' com relação a x e vou colocar dentro de a. Só o nome que eu dei aqui para poder resgatar futuramente. Então, a derivada dessa y' com relação a x, utilizei o comando derive. Vou fazer a derivada com relação a y, eu vou chamar de b. Deixa eu rodar aqui, Ctrl R. Então, b, derivada da y' com relação a y. Agora eu vou fazer o seguinte, y duas linhas, vai ser uma função de xy dada por a de xy, a derivada com relação a x, mais b de xy, a derivada com relação a y, e esta derivada com relação a y, vou multiplicar pelo y'. Então, vou fazer esta função. Agora, vou fazer o seguinte, xk recebe 0, YK recebe 2, H 0,25. Vou fazer um I aqui sendo 1, Ctrl R. Resultados. Matriz, vou fazer uma matriz de 2 colunas e 4 linhas para receber os resultados. Para o I variando de 1 até 4, o que ele vai fazer? YK1 vai ser o YK mais H, que multiplica Y' XK, YK mais H quadrado sobre
o 2 fatorial aqui, que é 2, que multiplica o y, duas linhas, do xk, yk. Então, ele vai fazer isto, deixa eu aumentar aqui para a gente ver todo esse script. Depois, o resultados, na linha I, coluna 1, ele vai colocar o xk mais h, na linha I, coluna 2, o y, k1, depois o xk vai atualizar, vai receber o xk mais h, e o yk vai receber o yk1. Então, vamos rodar isto. Vamos rodar. Rodamos, vamos ver os resultados. Deixa eu abaixar aqui o script. E podemos limpar aqui o console, limpar o console e já vamos ver os resultados. Olha aqui, tem uma matriz com os valores de x e os valores de y. Aqui mais, assim, detalhado esse script, você tem que fazer com mais cuidado, mas ele também está pronto, bem prático. E agora eu posso fazer points, marcar no gráfico estes pontos, só colocando aqui, ó, resultados. Colchete, vírgula 1, coluna 1, colchete, vírgula 2, coluna 2, cinza, a cor que eu escolhi. Olha lá, ficou bem em cima do anterior ali, esses sinais de mais cinza. Ajustando um polinômio, polycalc, resultados 1 aqui, resultados 2, então eu vou chamar de poly 3. Tem o polinômio interpolador, vou fazer P underline Taylor, uma função com esse polinômio interpolador. Vou executar, Ctrl R e vou fazer o gráfico. Plot P underline Taylor, x' do 0 a 1, LWD igual a 3, LTY 2, cor gray cinza. Olha lá, vamos puxar aqui para aumentarmos. Aqui temos, então, a solução exata em azul, método de Euler em vermelho, Euler aperfeiçoado em preto, bem atrás ali do cinza, e em cinza, método de série de Taylor de ordem 2. Observe que é bem prático trabalhar aqui no software R, não compensa ficar fazendo manualmente essas contas. Espero que você tenha gostado, agora é estudar com calma isto e não perca o nosso final aí, pois teremos um trabalho muito importante, o trabalho 2, e também não deixe de fazer o seu trabalho final, já estamos chegando no final da matéria. Qualquer detalhe, entrar em contato. Um grande abraço a todos.